Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos. Vamos falar um pouquinho aqui sobre uma poderosa palavra do Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. O tema da mensagem de hoje, eu quero falar sobre o poder da oração, irmãos. 3 tipos de oração poderosa. Às vezes a diaconisa irmã Marta fala assim, vamos fazer a oração da fé. E é verdade, irmãos. Você tem que ter firmeza naquilo que você está fazendo, na oração que você faz. E eu quero falar sobre o poder da oração. A oração é muito poderosa. A igreja, ela precisa ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Orar, eu já falei aqui algumas vezes, que orar, irmãos, é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E Deus nos deu essa liberdade, esse privilégio de poder entrar no santuário dele através da oração, quando o véu se rasgou de cima a baixo. E aí ele disse, agora vocês têm liberdade de entrar até o meu santuário e falar comigo através da oração. Mas antes de eu estar entrando aqui na palavra do Senhor, quero pedir à irmã diaconisa, irmã Luciene, que tem uma apresentação, apresentar os irmãos que estão conosco. Para nós é uma alegria poder tê-los aqui com a gente. Esta é a casa do Senhor, onde nós temos a liberdade de poder adorá-lo, de poder glorificá-lo, o seu nome, na beleza da sua santidade. A paz do Senhor, amém? Vamos receber a nossa visitante Marcela, filhos de Manuel e Larissa. Onde estão vocês? Como a igreja vai recebê-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Também muito. Nós temos ali um varão que ele já veio aqui, né? Já foi apresentado. Nós vamos recebê-los com louvor. Amém? Vocês são muito bem-vindos, fiquem à vontade. Esta é a casa do Senhor. Louvemos a Deus também, porque o Senhor é bom a todo tempo, irmãos. A missionária Célia estava aqui no domingo de manhã e não sabendo que Deus estava dando um grande livramento de morte para o seu filho, que sofreu um acidente trágico mesmo e chegou a dar problema no pulmão, né, Célia? Hemorragia. Graças a Deus.
É um grande milagre do Senhor, né, irmão? Quando ela falou, ligou para a Ivonete, contou, a gente entrou em oração, uma guerra de oração, guerreando em oração, e Deus, irmãos, Ele atende a oração do justo. Deus atende a oração do justo. Eu tenho um amigo que já dorme no Senhor, que é o pastor João Batista, que o crente, quando sabe que o outro está doente, que entra em oração, é difícil morrer. Enquanto não ora, mas quando entra em oração, irmão, é difícil morrer. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele é bom o tempo todo. Irmãos, eu estou desde domingo, do culto de domingo, impactado. Eu fiquei todo dolorido. A carne da gente é fraca. Quando você recebe uma carga do Espírito Santo, você fica todo quebrado, né? Mas foi assim uma glória do céu. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder da oração. Nós vimos aqui o Salmo de número 51, que fala sobre a oração de humilhação. 3 pontos. Eu quero falar sobre a oração de humilhação, a oração de intercessão e a oração de poder e autoridade. Quando você ora com autoridade. A oração de humilhação, você coloca o rosto no chão e se humilha diante do Senhor. E reconhece o poderio de Deus e as nossas falhas. E o nosso irmão Davi, depois do profeta ter falado para ele do ocorrido que aconteceu, ele prostou o seu joelho no chão e começou a clamar ao Senhor em alta voz, em choro, em cinza, em saco, pedindo a misericórdia do Senhor. Ele disse aqui no versículo de número 1, olha o que ele disse assim, Salmo de número 51, verso de número 1, ele diz assim: tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Ou ele se prostrou diante do Senhor, se humilhou diante do Senhor, reconheceu o seu erro, que eu acho que a grande qualidade do homem é reconhecer quando erra. Quando a Bíblia fala do homem, está falando do homem e da mulher, do ser humano. A grande qualidade do ser humano é entender que precisa da misericórdia do Senhor quando peca. Quando vê que falhou, quando vê que pecou, ele tem que se humilhar diante do Senhor. E o versículo 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É uma oração de humilhação diante de Deus. Você reconhece que você é pecador, não? Que precisa da misericórdia do Senhor? Aqui Davi estava em plena angústia, irmão, porque tinha pecado contra um Deus que tirou ele lá de trás das ovelhas do seu pai, deu vitória a ele, colocou ele na posição de honra, de respeito, e ele falhou com Deus. Todos nós estamos sujeitos a falhar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas precisamos reconhecer quando falhamos, colocar nossa cara no pó e pedir a misericórdia do Senhor. Isso foi o que aconteceu com Davi, se humilhando diante de Deus. Ele esqueceu a sua coroa, ele esqueceu o seu nome de rei, de majestade, esqueceu a sua cadeira de rei, esqueceu o poder que ele tinha na mão, e se prostrou diante do Senhor. Eu reconheço que eu errei, Senhor. Eu reconheço que eu falhei, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E eu preciso da tua misericórdia. Ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Nós temos, olha para cá, irmão, deixa eu te dar um conselho. Reserva lá na tua casa
um cantinho de guerra, um cantinho de oração. Esse lugar que está separado, é para mim orar. A missionária Toninha, mãe do pastor Derol, sempre que eu ia visitar ela, ela falava esse cantinho do sofá. É o cantinho quando o Derol entra na minha casa, a primeira coisa que ele faz é ajoelhar naquele cantinho ali. Isso é uma palavra de orientação de Deus para você nesta noite. Separa um cantinho de oração na tua casa. Separa um cantinho para você ter intimidade com Deus. Esse cantinho aqui é meu e Deus. Separa aquele cantinho para você guerrear as suas orações. E o salmista ele diz: lava-me por inteiro, eu estou sujo. Se lava aquilo que está sujo, sim ou não, irmão? Ele se sentiu imundo, ele se sentiu sujo. Ele disse: eu preciso ser lavado. Ele disse: lava-me com isopo e serei limpo, purificado. Isopo era como se fosse uma brocha. Não é aquela lavagemzinha, era para lavar e esfregar. Ele disse: pode bater, pode esfregar. Eu preciso ser limpo. Tinha uma erva, que o judeu pegava aquele isopo para lavar, para limpar. Ele queria: eu quero ser purificado. Isopo era uma erva associada à limpeza, à purificação. Davi queria ser limpo da sua impureza, completamente. Limpeza, limpar do seu pecado pecaminoso. Isopo era uma erva utilizada em um ritual de purificação pelos judeus. Era uma planta que ela soltava um líquido. Pegava o isopo, esfregava, tirar a sujeira. Tem que tirar a sujeira, tem que limpar. Quem precisa dessa limpeza hoje aqui? Eu preciso ser limpo. Eu preciso ser puro. Porque lá no céu não entra impureza. Tem um hino que diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Aleluia. Coloca de novo aí, minha filha, estava bonito. Vamos lá, do começo. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. Do reino de gozo e o celeste Que Deus quis para mim. Olha aí. Irei eu para linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade, aleluia. das glórias que Oh, aleluia. oh, que gozo vou ter E quando vê meu Senhor, o dia de grande esplendor. Primeiro ponto, a oração de humilhação. Sem entender, colocar o joelho no chão, rasgar o teu coração e dizer: Deus, eu falhei. Deus, eu pequei, e eu preciso que o Senhor use de misericórdia comigo.
Eu preciso ser limpo, eu preciso ser purificado, eu preciso ser lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é bom uma casa bem limpinha, não é bom, irmãos? É ou não? Uma casa bem limpinha, bem cheirosinha. Você chega numa casa que está fedendo mijo. Chega numa casa que está fedendo xixi de cachorro, o cachorro mijou para tudo quanto é lado. Você chega na casa, tem que ir caçando lugar para pisar, que tem cocô de cachorro para todo lado. Você senta no sofá, só vê pelo. Bate no peito assim, diga comigo, essa casa tem que estar limpa. Essa casa tem que estar cheirosa. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é cheiroso, irmão. Jesus é cheiroso, Jesus é maravilhoso. Aleluia, a tua casa tem que estar cheirosa, porque Jesus gosta de limpeza. Toda impureza, toda sujeira, venha bater retirada da nossa casa espiritual agora, em nome do Senhor Jesus. A oração de humilhação. A oração que Ana fez comoveu o coração de Deus. A oração que Ana fez comoveu o coração de Deus. Naquele ano, ela foi decidida para tudo ou nada. Tem momento que você tem que ajoelhar decidido, irmão. Tem que ajoelhar decidido. Eu só levanto daqui quando eu tenho resposta. Quem já entrou no quarto para fazer uma oração dessa? Eu já entrei, irmão. Eu já entrei. Entrei 8 horas da manhã. Era meio-dia e Ivonete estava batendo na porta. Eu digo, aí não tive resposta. E quando Deus mandou eu levantar, disse, pode levantar que a resposta já veio. Aleluia. Aquele cantinho de oração. Quando eu morava aqui em Carapicuíba, eu tinha um quarto de oração. Eu fiz aquele quarto só para me orar e ler a Bíblia. Eu estou tentando entrar em acordo com a Ivonete, de fazer do close dela um lugar para me orar. Mas está difícil, irmão, me ajude em oração. O que é que diz aí? Isaías 65:4. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Você acredita que Deus responde a oração do justo? Olha aqui, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 11 ao 15. Coloque aí, minha linda. O que é que está dizendo o versículo 11? Vamos lá, toda a igreja, começar de novo. 1, 2, 3. E votou um voto. Versículo 12. Fez atenção de quê? Da sua boca. Ela não estava orando alto, ela estava bocejando. Vamos lá, mais uma vez, mais o 13. Tre 14. Quinze.
Irmãos, olha a oração de Ana. Ela determinou qual era o seu milagre que ela queria. Ela não disse, eu quero uma filha, mulher. Eu quero um filho, homem. Eu quero um varão. Ela foi determinada, eu vou orar e eu quero um filho homem. Ela deu nome para o seu milagre. Oração, humilhando ali diante do Senhor, só falando ela e Deus, só Deus sabia o que ela precisava receber. Ana, ela teve resposta da sua oração debaixo de humilhação ou não, igreja? Teve ou não? Teve. E Deus não deu só Samuel para ela, não. Quantos filhos Deus deu para Ana? Quantos? Quantos, professor? Ela pediu 1. Deus deu 5. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu me derramei diante do Senhor. Eu e Ele sabemos o que está acontecendo aqui. Porque tem momento, irmão, que você tem que reservar aquele cantinho de oração na tua casa. Só você e Deus. Ajoelha, coloca o teu joelho no chão e diz: Senhor, eu sou o teu servo. Fica aqui do meu lado, nós precisamos ter uma conversa agora. Foi isso que Ana fez ou não? Foi isso ou não, irmão? Se humilhou diante do Senhor, falou: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu não passarei navalha sobre a sua cabeça. Eu trarei ele para a tua casa e todos os dias da vida dele, ele é teu. Ele é teu. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5 e 6, diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Não é da mão do homem, é da mão de Deus. 1 Pedro, o que ele está dizendo aí? 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 5. O que está dizendo aí? Semelhantemente vós. Dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai. Vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Primeiro ponto. Oração de humilhação. Se humilhando diante de Deus. Segundo ponto. A oração de intercessão. A oração de intercessão é fundamental. Ló estava passando perigo dentro de Sodoma, mas Abraão intercedia a Deus pela sua vida. E Deus abre a porta de escape. A oração abre porta de escape, igreja? Você crê que Deus pode abrir uma porta de escape aqui nesta noite? A oração de intercessão. Eu sou fruto de uma oração intercessora. A minha avó tem 103 anos, vai fazer 104 anos. E um dia desse eu falando com a minha mãe, ela ligou para mim e perguntou se estava tudo bem. E eu falei para ela assim: está tudo bem, mãe. E por aí, como é que está? Ela falou: é porque a minha mãe, eu estava na cozinha, a minha mãe me gritou e disse: corre aqui, vamos fazer uma oração pelo pastor Adelso.
que ele está muito angustiado por causa de uma perseguição. E eu escutei ele gritando: vó, ora por mim. Eu não sei como é que vai ser quando Deus levar minha avó. Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: tem alguém intercedendo por você. Tem alguém intercedendo por tua casa. Tem alguém intercedendo pela tua família. Tem alguém intercedendo pelo teu emprego. Tem alguém intercedendo pelo teu ministério. Às vezes alguém diz: eu estou sendo perseguido, mas é muito mais aquele que está orando por você do que aquele que está querendo ver a tua derrota. Porque a oração daquele que está intercedendo por você, irmão, é muito poderosa. A Bíblia diz que a oração do justo é mais poderosa do que a bomba atômica de Hiroshima. Ela derrota qualquer inferno. A tua oração de intercessão, ela é poderosa. E aí diz a minha mãe que minha avó começou a orar por mim. E exatamente naquele momento eu estava passando por uma prova muito grande, por uma perseguição muito grande. E meu coração estava em desespero, angustiado, doendo. Mas entrou em oração uma mulher de Deus. E na hora exata, Deus me socorreu. Deus me socorreu. Eu estava trabalhando quando o irmão Antônio, lá do Vila Lourdes, disse assim: pastor, entra na tua sala, no teu banheiro aí, e faz uma oração pela Severina, porque os médicos foram fazer um exame nela, e perfurou o intestino dela, e ela está na UTI, entrou na UTI, está todo mundo desesperado aqui. Eu mandei mensagem para essa mulher, e disse para ela: entra agora no quarto, porque está acontecendo isso e isso com a irmã Severina. E eu entrei no banheiro, do lado da minha sala, e comecei a clamar ao Senhor pela vida da irmã Severina. E Deus mostrou 3 anjos do lado da cama dela, com bisturi na mão para fazer a cirurgia. E aí eu liguei para o irmão Antônio e falei: fica em paz, porque o Senhor já está cuidando da irmã Severina. E naquele momento, irmão, Deus agiu na vida da irmã Severina. Ela foi para a glória, mas por causa disso não. A oração intercessora. Você está intercedendo a Deus pela sua casa? Mas interceda com confiança, irmão. Porque Deus, ele vai entrar com o braço forte. Deus, ele vai entrar com o braço forte. Não coloca a tua mão, entrega na mão dele e deixa ele trabalhar. Não murmura, não abre a boca, entrega na mão dele e deixa ele trabalhar. Deixa ele cuidar, porque o Senhor cuida, viu, irmão? O Senhor cuida. Oração intercessora. Deus falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão foi: Senhor, se eu achar 50 justos lá, o Senhor perdoa a cidade? Só que ele não achou 50. Se eu achar 10, o Senhor perdoa? Não achou 10. E se eu achar 5, o Senhor perdoa? Também não achou. E falou: arranca Ló de lá, com a sua família. Só ele vai escapar. Por causa de você, por causa do seu clamor, do seu pedido, eu vou salvar a família de Ló. Só que tem uma coisa: fala para ninguém olhar para trás. Vai, porque tem lugar, Fábio, que você tem que sair, bater a poeira do pé e não olha para trás não, vai embora. Você está entendendo, irmão? Tem lugar que você vai visitar, que você olha assim, o negócio está pesado, você sacode a poeira e vai embora. Não olha para trás não. Tem um pastor que prega muito por aí, ele é bem polêmico.
que é o pastor Ezequias. Quem já viu ele pregando por aí? O pastor que profetizou a Covid-19. E profetizou a quebra da barragem lá de Minas. É Minas foi que quebrou a barragem? Quebra da barragem. Ele disse uma família visitar ele lá. E conversaram. Quando a família saiu, Deus falou com ele: pega a vassoura. Ele tem meio maluco, né, irmão? Ele tem meio maluco. Pega a vassoura. Pegar para quê, senhor? Barre a tua casa. Tira a sujeira que ficou aqui. Chamou os filhos. Falou: ó, pega aqui, pega a vassoura, pega a rodo. E eu vou pegar o óleo. Vocês vão varrendo na frente e eu vou ungindo atrás. Porque tem pessoa que visita a tua casa, irmão, que o negócio fica pesado. Você tem que colocar o joelho no chão. Que deixa o negócio ruim. Ele disse que era coisa de doido. Meia-noite, os meninos barrendo na frente dele ungindo. Sai, Satanás! Sai, Satanás! E mesmo assim, queimou a geladeira, queimou a máquina de lavar, queimou o micro-ondas, queimou a televisão. Ele falou: se eu não tivesse varrido a casa, eu tinha morrido. Porque eu varri a casa, ainda queimou tudo isso. E foi assim, ó, seguido. Porque tem um zóio de bomba que visita a casa da gente, irmão, fica olhando no teto, fica olhando no tapete da sala, fica olhando o tamanho da televisão, fica olhando. Tem coisa, irmão, que você tem que varrer mesmo. Coloca o joelho no chão. E expulsa. A oração de intercessão. Oração de intercessão. Você pega uma causa, está aqui com a causa difícil. Aí você chega: irmão, conta comigo, vou entrar na guerra com você. Vou interceder com você. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz muito. Muito. Agora tem coisa, irmão, que você não pode interceder não, que é Deus trabalhando, viu? Você não pode interceder não, deixa Deus trabalhar. Porque se você vai colocar a mão, a lepra pega em você. Você tem que vigiar também, viu? Tem que vigiar. Gênesis 19, 17. Gênesis 19, 17. O que é que está dizendo aí? Não para, sai, não olha para trás, vai embora. A ordem era para não parar, não olhar para trás. E às vezes Deus dá uma ordem para a gente e a gente desobedece. A mulher de Ló, o que é que ela fez? Olhou para o luxo que estava ficando para trás. O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal, porque desobedeceu a ordem de Deus. Eu já fui, irmão, visitar uma casa. Mas é Ivonete. Cheguei lá, a primeira coisa que eu olhei assim no canto da sala, tinha um monte de roupa desse tamanho assim, ó. No canto da sala. Não, na entrada da casa. Aqui era a entrada aqui, ó. Tava um varal assim, ó. Você tinha que baixar a cabeça. Cheio de cueca, de calcinha, cueca rasgada no fundo, calcinha rasgada, tudo um lixo ali. Aí passei mais a Ivonete, assim, abaixando. Quando nós entramos na sala, do lado direito assim tinha um canto, cheio de roupa podre. Eu com a sede danada. Falei: minha irmã, tem como você arrumar um copo d'água para mim? Ela trouxe um copo de água. Quando eu peguei para beber assim, cheiro de ovo podre. É, irmão. Eu falei: Ivonete, a miséria está dentro dessa casa aqui. Oramos ali, ó. Sacudiu o pé, ó.
Fui embora. Fica com a tua sujeira aí. Não habita. Pode ser pobre, irmão, mas a casa tem que estar limpinha. A casa tem que estar limpinha. Tem um pastor amigo meu que estava fazendo missão lá, pro lado de Manaus, aquele lado de lá, na aldeia indígena. E aí chegou lá o pastor Jorge Vidal. Chegou lá, pediu um copo d'água, viu uma índia sem dente, toda murcha, trazer um copo d'água sujo. Aí tinha um beirado quebrado assim, um negocinho quebrado assim, um beiralzinho do copo. Aí ele falou assim, e agora? Eu acho que eu vou beber desse lado aqui que está quebrado, que ninguém bebe desse lado aqui que está quebrado, né? E aí ele, do lado que estava quebrado, bebeu. A índia começou a dar risada. Ele é igual a eu, bebo mesmo do cantinho que eu bebo. Só para contrair, irmão. A oração de humilhação. Terceiro, a oração de intercessão. Aliás, segundo, terceiro, a oração de poder e autoridade. Aquela oração que você ora mesmo para arrebentar. Quem já assistiu o Quarto de Guerra aqui? Eu já assisti não sei quantas vezes. Toda vez que eu assisto eu choro, irmão. Lembra daquela mulher que está guerreando a favor do seu casamento, da sua família? Ela montou o seu quarto de guerra. E teve um dia que ela levantou da oração irada. E foi até a porta expulsando Satanás e disse, a partir de hoje, essa casa está interditada para você. Você não entra aqui. Ela determinou. Você não entra aqui. A oração determinada. Você tem que determinar. Tu não vai virar universal, porque diz que tu está indo lá na segunda-feira, né? Mas tem que ser oração determinada, né? Ele não ensina lá? Tem que determinar, irmão. Não adianta você. Eu sei que eu sou derrotado. Eu sei que eu sou fraco. Mas eu sou fraco. Irmão, você tem que ir orar com ira mesmo. Satanás não entra na minha casa. Você não tem espaço aqui não. Não dá certo eu e você aqui. Aqui não tem espaço para você. Oração determinada. Você orou determinado. A oração de Elias. Para aí. Pode ler aí. Diga comigo, a minha oração tem que ser determinada. Nada de fazer aquela oração com medo, frouxo, não. Tem que ser corajoso. Glória a Deus. Esther capítulo 4, verso 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu as minhas moças também assim jejuaremos, e assim iremos ter com o rei, ainda que eu não, que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Ela foi determinada, irmão, porque se ele não levanta o cedro, era morto na seta. Eu vou. A oração determinada. Elias chegou para o homem mais poderoso da cidade, apontou o dedo na cara dele. Ele sabia o que estava fazendo, sabia ou não? A partir de hoje, não vai chover, nem vai subir orvalho da terra, e nem vai cair água do céu. Não vai chover durante 3 anos e meio. Tem que ter intimidade com Deus. Busque ter a tua intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Elias determinou em oração que não haveria de chover 3 anos e meio. Deus falou para ele fazer isso? Deus mandou? Não. Deus mandou ele fazer isso. Olha o que diz Tiago, capítulo de número 5, versículo 17. Tiago 5, 17.
Vê o que está dizendo aí. O que está dizendo aí, igreja? E Deus ainda é tão bom. Então vai ter seca aqui, mas eu vou preparar um lugar bom para você. Vou preparar um hotel 5 estrelas. Comida fresquinha, não tem nada do outro dia. Não tem nada requentado, é tudo fresquinho. Diga comigo, quem tem intimidade com Deus, melhor isso aí, igreja, pelo amor de Deus. Quem tem intimidade com Deus, Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Glória a Deus, Ele cuida. Orou com grande autoridade no Monte Carmelo, e Deus respondeu a sua oração com fogo do céu. Irmão, cair fogo do céu daquele jeito, tem que ter intimidade com Deus. Ele conhecia, falou: ó, vamos fazer o seguinte, pega vocês aí, ó, bora juntar toda essa cambada de profeta falso aí. Ajunta toda essa cambada de profeta falso, porque está cheio de profeta falso. Entra na internet, busca o hall de membro da igreja, o nome, CPF, e fica aí profetizando falso. E o povo vai cheio, lota de gente. Lota de gente. Hein? Exatamente, sabe de tudo. Sabe de tudo, entra no WhatsApp, no Facebook. Está cheio de profeta. Falou: ajuda toda essa cambada de profeta aí. Vou matar todo mundo hoje. Acho que Elias estava meio enraivado, estava não? Elias estava meio revoltado. Vou mostrar para vocês que existe um Deus verdadeiro. Vou mostrar para vocês que existe um Deus em Israel. Prepara o holocausto aí, ó. Prepara o altar. E eu ainda vou fazer mais uma coisa. Vou a vocês primeiro, vocês são muito. Depois eu vou. E aí começaram orando, chamando Baal, Baal. Falou: rapaz, eu acho que ele está dormindo. Ele é um homem muito ocupado, é um Deus, né? Será que ele foi viajar? Talvez esteja viajando, não está conseguindo ouvir vocês. E aí começaram a se cortar, se mutilar, derramar sangue, e nada de Baal ouvir. Aí chegou um momento que ele falou: sai daí. Ele disse: sai daí, sai vocês, está todo mundo aí. Arrumou o altar, organizou o holocausto, fez um rego. Teve um pastor que tirou sarro de mim, porque ele disse que eu chamei o rego. Não existe rego, não é rego mesmo que fala? Ele falou que não, rego, o pastor falou de rego. Cheira o quê? Uma vala também pode ser. Cava, enche de água, pode jogar água. Encheu o que derramou. Joga em cima da lenha também. Olha o que diz aí. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 38. 1 Reis, já vou encerrar, irmão. Gosto de passar das 9, não. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 36 ao 38. O que está dizendo aí? Sucedeu o quê? Fiz todas estas coisas. Segure aí. Olha o que ele disse.
o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifesta-se hoje. Diga comigo, manifesta hoje. Porque tem milagre que não dá para esperar, tem que ser hoje. Quem está esperando o milagre de Deus hoje, irmão? Tem milagre que não dá para esperar, ele disse é hoje, tem que ser agora. Manifesta hoje. Aleluia. E eu sinto a presença desse Deus de Elias aqui. Eu sinto a presença do Deus de Elias aqui. Aleluia. Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ou seja, que ele disse: eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo. Aleluia. Aponta o dedo para o céu e diga assim: eu creio no Deus que eu sirvo. O meu milagre é hoje. O meu milagre é hoje. O meu milagre é hoje. Determine isso. Aleluia. E o 37, que aqui diz o 37: responde-me, Senhor. Vamos lá, igreja. A oração de poder e autoridade. O que é que você vai falar? Para aí, irmão. Para aí. Essa voz aí não vai chegar a lugar nenhum. Vamos gritar com mais firmeza. É oração de poder. Com raiva mesmo. Não, Jaqueline? Como que está ali, ó? Como que é? Você vai dizer? Responde-me, Senhor. Olha a segurança dele. Olha o que ele diz: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus em Israel. E foi o Senhor que fez tudo isso. Aleluia. Fizeste tornar o seu coração para trás. É o Senhor que cuida. O 38, para encerrar. Que estava no rego ou vala. Tem alguma tradução que chama rego, vala, tem alguma tradução que chama vala. Tem alguém que tem outra tradução? Chama vala. Aí um pregador teólogo falou: o pastor foi pregar lá na minha igreja e falou sobre essa palavra e falou do rego. Está escrito o quê? Não é rego? Não é rego que está escrito? Que vai com a cabeça podre. Uma vala lambeu tudo, até a água. Aí disse: seu safado, agora vocês vão ver quem é Deus. Pegou, mata todo mundo. Eles entenderam que existe um Deus. Diga comigo: quando eu sou fiel ao Senhor, Ele cuida dos meus inimigos. Elias orou por uma viúva. E eu quero encerrar aqui com a igreja de pé. São 9:05. Elias orou por uma viúva em momento de crise. E o milagre aconteceu. Irmão, se eu chegar na tua casa, venha cá, você tem quantos filhos? Tem uma filha. Você tem quantos? A Cristina tem 3. Só tem um belisquinho de farinha. Sabe que não tem mais nada para comer. E eu chego lá pedindo um pão, irmão. Você vai pensar em quê? Nos filhos. Que é isso, rapaz? Isso aqui só dá para o meu filho. Se vira. Mas olha o que Elias falou.
Então, 1 Reis capítulo 17, versículo 13. O que Elias falou aí? Não temas. Para aí, primeiro, farinha pouca, meu pirão. Farinha pouca, meu pirão. Qual é o ditado brasileiro, irmão? Farinha pouca, meu pirão, primeiro. Meu pirão primeiro, não é um ditado brasileiro? Ele disse, não, para aí. Eu não quero só o bolo, eu quero água também. E gelada. Esse profeta era meio ousado, né, irmão? Determinado. Tem que ser determinado. Ele sabia quem estava com ele. Primeiro você vai fazer para mim. Depois você faz para você e para o seu filho. Mas primeiro quem vai comer sou eu. Você chega na casa dos outros falando isso? Determinado. Cheio de autoridade. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém faz disto primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. E o versículo de número 14, o que é que diz aí? Porém assim diz toda a igreja, mas determinado, vamos lá, determinado. Porém, olha lá, igreja, 1, 2, 3. Oração determinada. Cadê o louvor? 3 tipos de oração: oração de humilhação, oração de intercessão e a oração de poder e autoridade. É a mensagem de hoje para a igreja AD Carapicuíba.